Oi pessoal, tudo bem com vocês? Será que esse canal aí volta para ativa? Espero que sim. Para quem não me conhece, eu me chamo Raíssa Carvalho e eu tô aqui sempre falando sobre livros e do que os livros me fazem pensar e lembrar e deixando aqui dicas, trocando dicas com vocês, porque é muito importante que vocês também deixem as dicas de vocês aqui nos comentários. E aí hoje eu trouxe 3 livros que me fizeram pensar na minha infância, na minha história de vida, por causa de um assunto específico, que é a costura. E aí, depois da vinheta, eu vou explicar por quê. Então, gente, eu tenho uma mãe que é costureira e eu lembro muito da minha infância, né, dela na máquina de costura e da importância que foi essa profissão para nossa vida, para nossa sobrevivência, para nossa subsistência, né, para tudo mesmo. E foi muito importante também acompanhar, né, fazer parte de muitos desses momentos. Eu lembro com perfeição da minha mãe costurando vestidos de quadrilha gigantes, né, assim, para essas quadrilhas profissionais que participam de campeonato e tal. Eu acho que é uma coisa muito bem enraizada, principalmente aqui no Nordeste do país, né? E tem aqueles vestidos assim monumentais, pesadíssimos, riquíssimos, cheios de detalhes, e minha mãe fazia muitos vestidos de quadrilha assim por um período. Ela confeccionou muitos vestidos. E acontece que os livros, eles têm esse poder de conversar com a nossa história, né? É por isso que cada leitura toca cada leitor de uma maneira diferente. E eu acho que isso vem muito da nossa história de vida mesmo, né? Da bagagem que a gente já carrega, do que a gente já sente, das nossas opiniões, às vezes para mudar as nossas opiniões, às vezes para nos fazer lembrar de coisas que já vivemos, e é o que está acontecendo aqui. Bem, acontece que a costura em si, se a gente parar para pensar um pouquinho, né? Desde quando que existe a costura, né? E por que é um trabalho que a gente sempre pensa em mulheres fazendo, né? Primeiramente, eu acho que todo mundo vai pensar em mulheres costurando, né? Costureiras. Então, desde que houve a necessidade de se vestir, né? Existe a costura. Então, existiam formas de se cobrir para se proteger de frio, da natureza, né, das mudanças climáticas, mas aquilo foi se aperfeiçoando até chegar ao ponto de ter a costura manual, né? Então, ali dentro das suas casas, as mulheres que confeccionavam ali os mantos, né, as roupas para os seus filhos, para os seus maridos, as roupas de caça, muitas vezes um calçado também de couro, e esse sempre originalmente é lembrado como um trabalho doméstico. Muitos livros falam de mulheres que passam horas, dias, né, nos seus tears, por exemplo, ou costurando, ou consertando alguma roupa, porque também tem isso. Hoje nós temos muito essa dinâmica do descarte, né? Não me serve mais, não gosto mais, então ou troca, ou faz doações, ou coloca à venda num brechó. Mas existia muito essa questão da reutilização das roupas. Bem, eu tô me estendendo aqui porque é um assunto que eu gosto muito, fazer essa pesquisa sobre a origem de determinadas coisas, e a costura tem muito disso. Tem na sua história essa questão da costureira que trabalha em casa, enquanto tá ali criando os filhos, enquanto para fazer uma refeição, para fazer o almoço, para arrumar a casa, e ao mesmo tempo tem aquele serviço para entregar, aquelas provas de roupa intermináveis. Então é isso. Vou falar o livro que me engatilhou essa lembrança. Foi esse livro aqui, ó, Os Segredos que Guardamos. Esse livro foi a minha leitura em abril. Minha leitura é em abril. E tem uma personagem aqui, uma das protagonistas, que é a Irina.
Ela é filha de uma mulher russa, né? Que saiu da Rússia e procurou construir uma nova vida nos Estados Unidos. Acontece que por uma adversidade, ela chega até os Estados Unidos sem o marido e se vê ali sozinha, tendo que sobreviver numa terra que ela não sabe a língua, que ela não conhece ninguém. E a costura coloca ela em movimento, porque ela precisa sobreviver e ela precisa alimentar aquela criança, a filha dela, que é a nossa protagonista. Tá? A autora coloca aqui como foi importante que a mãe dela utilizasse essa arte, esse conhecimento para a sua sobrevivência, para a sobrevivência da sua família. Então elas duas ali, a mãe era quem sabia mesmo costurar, mas a Irina sempre estava ajudando. Isso assim é muito a minha infância. Então a Irina sempre estava ajudando, aí pregava um botão, ia comprar uma renda, ia atrás de um detalhe ou de outro, um pedaço de tecido que faltou. Então foi esse livro que deu aquela coisa assim, nossa, isso aqui é muito a minha história, mas também a história de muitas outras pessoas. E aí eu fui tentar lembrar de outros livros que também abordam esse tema. E aí eu lembrei desse aqui, obviamente, O Tempo Entre Costuras. Não vai focar, meninos. O tempo, deixa eu botar assim pra ver se sai do meu rosto. Aí, O Tempo Entre Costuras, que foi uma leitura que eu fiz no final do ano passado. É um livro maravilhoso. E aqui, a costureira desse livro, ela tem uma glamourização, né? Originalmente não. Originalmente a mãe também é costureira, mas trabalha aí muito duro, muito pesado em um ateliê que atende a mulheres ricas. E depois essa profissão passa para a filha, né? Só que a filha se vê aí envolvida num serviço de espionagem. E essa profissão coloca ela também em contato com mulheres muito ricas, mas num status assim de glamour, porque ela já é uma costureira famosa, uma costureira cara, né? Ela só vai atender a nata. Então a gente vê aí o contraponto, né? De pessoas que estão ali costurando para sua sobrevivência. Aqui também é para a sobrevivência dela, mas ela tá ali relacionada com pessoas muito ricas, né? O que não vai acontecer com essa família aqui. Mas a costura tá envolvida aí com a sobrevivência feminina mesmo, né? Nas duas histórias. O outro livro que eu li que aborda a temática da costura foi um livro que eu também li esse ano. Você vê, foi uma coisa assim que casou, né? Foram umas últimas leituras do final do último ano pra cá, que eu li no Kindle, e eu vou deixar a capinha aqui pra vocês darem uma olhada, se vocês não conhecem, que é o Clube de Costura para Corações Remendados. E nesse livro, ele tem, assim, uma pegada mais romântica, né? Envolve, sim, ali um romance bem clichê, mas, a princípio, o tema abordado ali é bem sério, né? Que é violência doméstica, né? O uso de drogas e adoção. O que vai acontecer é que a protagonista do livro, ela vai perder uma amiga muito querida dela e ela vai adotar os 2 filhos dessa amiga e ela vai começar a entender o que aconteceu com essa amiga que morreu, e ela vai descobrir que muitas outras mulheres passam pelos problemas que a amiga dela passou e ela se sente muito culpada. Então, como ela busca se curar da sua culpa, ajudando outras mulheres. E aí ela cria uma associação anônima de mulheres que sofrem violência doméstica ou que sofreram violência doméstica, que precisam de apoio. Ela cria esse clube, que a princípio seriam reuniões, e ela fala que elas mascaram o real objetivo do clube com um clube de costuras, né? Como se fosse um curso de costura.
E porque é muito uma característica feminina, né? Então, se espera que nenhum homem queira invadir um curso de costura, né? Que nenhum marido vá perseguir nenhuma daquelas mulheres, porque não vai suspeitar de nada. Acontece que isso se torna algo maior e a costura passa também a ser um meio de sobrevivência dessas mulheres e uma fonte de renda e de liberdade financeira para muitas delas. É um livro, assim, muito bonito. Eu fiquei muito tocada com a ideia da história, né? Com o que a costura representou também, liberdade e autonomia para essas mulheres, sobrevivência para essas mulheres. Mas tem aí sim sua carga de clichê, de romance, mas não estraga a história. Eu acho que vale muito a pena a leitura. Isso falando do ponto de vista de quem não curte muito romances românticos, né? Então eu tendo a não gostar desses livros. Mas no caso do Clube de Costuras para Corações Remendados, a história em si ultrapassou a minha agonia com os romances românticos. Mas é isso, gente. Então fica aí a dica de 3 livros que são muito bons e que envolvem a costura e que conversaram muito aí com a minha história de vida. Deixem aqui nos comentários se vocês sabem de outros livros que abordam o tema, ou que vocês queiram outros vídeos com livros sobre outros temas. Deixem sugestões de temas aqui embaixo, vamos conversando, me digam o que vocês acharam desse vídeo, deixem o like, compartilha, ajuda e dá uma força. Um cheiro e até a próxima!